Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha o Pod Rondônia, o podcast 100% rondoniense. Hoje a gente está com um convidado bem especial, o senador da República, já foi governador do estado de Rondônia 2 vezes e já foi prefeito do município de Ariquemes, o senador Confúcio Moura. Senador, muito bom dia, seja bem-vindo ao Pod Rondônia. Bom dia a todos os rondonienses, especialmente da região de Rolim de Moura, na Zona da Mata. É uma honra muito grande gravar esse podcast com você sobre o chamado Pod Rondônia. E vamos conversar, vou colocar a minha opinião, a minha experiência à disposição dos seus ouvintes, né, dos seus telespectadores e ouvintes desse podcast. Perfeito. Vamos falar então um pouquinho, para começar a nossa conversa, sobre perspectivas políticas no estado de Rondônia. Fala um pouquinho para a gente, tanto a nível estadual, que o senhor já tem experiência, quanto a um nível federal. Quais são alguns dos principais desafios na política de Rondônia de hoje? A política de Rondônia, ela é por ser um estado novo e maioria do eleitorado jovem, ela está sendo renovada bastante. Eu sou mais antigo, político em nível federal e mesmo estadual do estado de Rondônia, né? Porque eu já disputei 10 eleições e tenho 8 mandatos seguidos, muitos anos de estrada, e isso é muito importante. Então agora está passando, logicamente, por uma fase de renovação, entrando a juventude nos cargos públicos, na Assembleia Legislativa, nas câmaras municipais, nas prefeituras do estado, e melhor, porque são os jovens mais preparados, não é? Os atuais prefeitos que estão no final de exercício, ou aqueles que foram reeleitos, foram excelentes no estado de Rondônia. Melhorou muito o nível dos prefeitos do estado, prova disso foi o nível de reeleição, foi muito alto as reeleições de Rondônia, aqueles que candidataram, prestaram um bom serviço e a população referendou o nome deles de novo para continuidade. Então, é um estado em transformação, é um estado que está em evolução. Antes, todos os políticos de Rondônia eram de fora, nascidos em São Paulo, Goiás, Tocantins. Eu mesmo sou tocantinense, goiano, e vim para Rondônia na década de 70, né? Mas atualmente os meninos aqui que estão entrando já são filhos nativos do estado, isso é muito bom. Já tem aquela vaidade, aquele senso de ter nascido aqui, aquele amor territorial ao estado, né? Isso é maravilhoso. A perspectiva é boa, o estado é um estado pequeno, em termos populacional, tem 1,5 milhão de habitantes, e o tamanho do território, nós somos quase o tamanho do Rio Grande do Sul, um pouco menor do que o estado de São Paulo. Então, territorialmente, nós somos grandes, mas em população, nós somos pequenos. Então, dá para a gente fazer uma boa distribuição de riqueza para todo mundo. Dá para ser um estado exemplar, dá para ser um estado, hoje mesmo, Rondônia é o estado que tem o menor nível de desemprego do país. Hoje, o nível de desemprego do país é maior e Rondônia é 2,1. Quer dizer que a maioria da população está ocupada. Isso é fantástico, às vezes não é somente com emprego de carteira assinada, mas eles são empreendedores, eles são trabalhadores informais, eles são feirantes, eles se viram por conta própria. Isso é muito importante. Então, a política de Rondônia tem o espaço aberto e eu faço assim um chamamento a essa juventude, esses empresários, os fazendeiros, os sitiantes, os agricultores familiares, e principalmente as mulheres e os jovens que participem da política. Porque, eu não gosto de política, política só tem safado, política só tem gente ruim. Não, de jeito nenhum. Né? Então, que os bons venham. Então, é bom que as pessoas que estão me ouvindo criem coragem, as mulheres, principalmente as mulheres. As mulheres são a maioria do eleitorado brasileiro e rondoniense. Então, essas mulheres devem chegar na política. Mulher, por que as mulheres têm que entrar? Porque realmente elas elas colocam um pouco de amenidade na política, elas têm um senso de humanidade, um senso de generosidade maior. Porque a mãe é mãe é generosa, mãe dá o peito para o filho mamar, né? A mãe que acorda quando bate. Então, a mulher é sensível. A mulher ela sente mais.
Então, eu gostaria muito que viesse mais mulheres para as câmaras municipais, para as prefeituras, ocupassem esses espaços e serão grandes administradoras. Então, a política de Rondônia ainda uma porta muito aberta para a juventude e para as mulheres. Sim, sim. E aí, com base nessa mudança na classe política, mais políticos regionais alcançando cargos importantíssimos, o senhor acha que esses políticos, essa nova classe política, tem um entendimento melhor dos problemas locais que a gente tem hoje em dia? Justamente a juventude, com as redes sociais, com o celular, com os computadores, eles conseguem ter um pensamento que agrada a maioria. E a maioria da nossa população é jovem. Aqui, Rolim de Moura, por exemplo, eu creio que deve dar aí o eleitorado jovem, deve dar em torno de 34, 35% dos votos da cidade, né? Então, isso representa muito. Por exemplo, pessoas acima de 60 anos representa 8, 9%. É bem baixo. E não decide uma eleição. Quem decide são os jovens, homens e mulheres jovens, e as mulheres formadas. As mulheres casadas ou solteiras, maduras, elas que decidem a eleição. Então, por isso que o voto da mulher ela não é um voto polarizado, não é um voto ideológico. A mulher vota em quem? A mulher vota em quem resolve o problema dela. A mulher vota em quem atende o filho dela na creche primeiro. Ela vota em quem gera um emprego para ela. Então a mulher vota pragmaticamente naquilo que resolve o seu problema, o seu drama, o seu sofrimento, a sua angústia, a sua necessidade. Então, o discurso é esse. Então, o jovem comunica melhor em rede social. Então, o espaço dele é maduro. E são jovens inteligentes. Hoje, a meninada todos são graduados, são mestres, são doutores, são empresários, são ativos comerciantes. Então, eu creio que eles têm condição, sim, de governar, sim. Né? Lá na Câmara dos Deputados, por exemplo, tem deputado com 22 anos, 24 anos, muito jovens, e são bons. João Campos, que foi eleito agora prefeito, reeleito mais bem votado do Brasil, um dos mais bem votados lá em Recife, o João Campos, ele deve ter 30 e poucos anos. Ele foi deputado com 20 e poucos anos. Né? O Pedro, que é filho do Eduardo Campos, lá de Pernambuco, também tem 20 e poucos anos. A Tabata Amaral, lá, que foi candidata a prefeita em São Paulo, é deputada, é brilhantíssima. Né? Uma menina com a forma, veio da pobreza, veio das favelas, mas foi para os Estados Unidos, para Harvard, fez o mestrado lá, uma formação intelectual incrível. Independentemente da posição política, Não. essa eleição de São Paulo que houve nesse último ano foi acompanhada pelo Brasil inteiro, né? E deu Foi. para perceber, querendo ou não, independentemente da posição política. A Tabata tem conhecimento, né? Mas o senhor mencionou anteriormente, agora há pouco, que Rondônia é um dos estados com um dos menores índices de desemprego. Exato. No entanto, no censo de 2022, demonstrou que Rondônia tem na casa dos 70 favelas no estado inteiro. Como é que o senhor acha que o governo, ou o governo federal, o governo do estado, ou as prefeituras podem fazer para amenizar essa situação de carência? Existe nas principais cidades, como Porto Velho, Guajará, Mirim, um índice de pobreza acentuado. Em todos os municípios tem uma faixa de pobreza. Mas a pobreza rondoniense não é uma pobreza tão feia como é a pobreza de outras regiões. Né? É um pobre que realmente come. Tem um índice de fome? Tem, mais baixo. Mas todas as estruturas de assistência social identificam quais são essas pessoas que passam necessidade e levam para elas cestas básicas. Né? Tem pessoas idosas, que já impossibilidade de trabalhar, né, com alguma deficiência física, que esses precisam realmente de tudo isso. Os índices de qualidade de vida de algumas cidades rondonienses, por exemplo, Porto Velho, são baixíssimos. Falta de saneamento básico, né? Tem realmente uma faixa de pobreza mais elevada, né? Um índice de violência maior. Né? Agora você vai caminhando para o interior, você vai chegar em Vilhena, o índice é menor, mas tem também. Né? Você vai em Cerejeiras, é uma faixa boa de agricultura familiar, de riqueza. E essa riqueza de poucos não é ruim. A gente fala assim, mas fulano está ficando muito rico. Não, é que todos fiquem ricos.
É importante que tenha as pessoas que conseguem empreender, crescer e prosperar, porque ele gera emprego para as demais. Quando você abre uma loja, abre um posto de gasolina, o dono do posto de gasolina não vai ficar lá abastecendo todo dia como frentista do posto. Ele vai precisar da mão de obra. À medida que surgem mercados, lojas grandes, frigoríficos, geram empregos, oportunidades para uma grande massa. E esse emprego de R$ 1.700, R$ 2.500, R$ 3.000, R$ 4.000, o 2, 3 membros da família ganham isso, já soma a soma familiar, já dá 8.000, 9.000 de renda familiar. Então, é uma excelente renda. Dá para a pessoa se manter muito bem, ter em casa a televisão, ter suas coisas, ter sua moto, ter tudo direitinho. Então, nós temos a região amazônica, tem as maiores favelas do Brasil. Onde é que elas estão? Elas estão em Manaus, estão em Belém, do Pará. Tem grandes favelas nesses dois estados. Qual é a maior favela brasileira? É Brasília, né? Em Brasília tem a maior favela brasileira, né? Depois vem algumas do Rio. A diferença é que as favelas são só no Rio de Janeiro e São Paulo. Uhum. Ela tem muitas favelas, mas as maiores não estão lá. É verdade. Tem lá Rocinha, tem o Vidigal, tem isso, aquilo, outro, que tem lá 70 mil, 40 mil, e nós temos favela com 200 mil habitantes, não é? E assim você vê, então, as maiores desigualdades, os maiores índices de miséria do Brasil estão justamente na região norte. A região norte é onde abriga as maiores desigualdades brasileiras. Isso é muito ruim. É uma região que tem muita água doce, embora passe por seca agora. É uma região que tem florestada. E devia ser uma região que não tivesse tanta pobreza. Mas nós albergamos as maiores pobrezas do Brasil. Uhum. E no caso, por que na região norte, qual seria a principal causa que o senhor aponta para esse nível de desigualdade social tão grande? Justamente a distribuição dos serviços. Por exemplo, o saneamento básico, água e esgoto. Porto Velho, por exemplo, só tem 3%. Né? Alguma cidade do interior, por exemplo, Cacoal, Alvorada, Cerejeiras, Cacaulândia e outros municípios já têm água e esgoto. Né? Rolim tem água, mas não tem esgoto ainda. Isso vai demorar até 2033, a data limite da Lei Geral de Saneamento, para que todos os estados brasileiros tenham água 100% e 91% tenham esgoto sanitário no Brasil. Então, é uma lei aprovada em 2021, que o Brasil, até 2033, tem que levar isso. E a Amazônia, Belém, Manaus, não tem nada. Né? Os índices de insalubridade são muito altos, o índice de adoecimento é muito alto, o índice de expectativa de vida é baixo. Né? Então, o caboclo rondoniense, o caboclo amazonense, o caboclo acriano, né, que vive na margem dos rios, eles não têm serviços públicos de qualidade. Sim. As escolas são ruins. Os indígenas, por exemplo, escolas péssimas nas aldeias. Então, a gente precisa melhorar tudo isso para levar os índices de melhoria da região amazônica a serem melhores e fazer com que a renda chegue a eles. Porque a renda do pobrismo amazônico extrativista, isso é ruim. Por exemplo, ainda você pegar uma faca, botar um troço na cabeça, uma lamparina, e sair na floresta cortando seringa à noite. O seringueiro. Isso é uma fase primitiva da produção artesanal. Hoje tem que ser uma coisa industrializada, tem que ser uma coisa facilitada, de ter lavouras contínuas fáceis de você encontrar. Mas na floresta você pode distrair, mas tem que você valorizar a produção da matéria-prima. Por exemplo, quanto custa a borracha do extrativista e quanto custa a borracha sintética? O preço é igual. Então, não incentiva as pessoas a explorar a floresta. Também você sair catando castanha, catando isso na floresta, é a sobrevivência maldosa, e eles são explorados pelo preço baixo. Ainda é um modelo de escravidão, um modelo de subordinação do trabalho análogo à escravidão. Uhum. Então a coisa é assim. Então nós temos que melhorar, por exemplo, o açaí, que é um
O açaí é um produto florestal maravilhoso que invadiu o mundo todo, né? O açaí. Tanto ele em plantio comercial, como também nativo. E o açaí entrou nas academias de ginástica, hoje tem as franquias, todo lugar você come um açaí na rua, né? Sim. Aí vai. Porque o povo sozinho descobriu que o açaí é altamente nutritivo, é energético. Então o pessoal compra. E é uma riqueza nossa, né? Então, da natureza. Então, o que nós vamos valorizar a Amazônia com o tempo é o valor dos estoques de carbono retido nas árvores, né? Porque a floresta, nós temos 5 grandes florestas no mundo, megaflorestas maciças. Nós temos a floresta amazônica, a floresta americana e canadense, a floresta da Rússia, a floresta do Congo e uma floresta na região africana, que me falha o nome agora, uma região da África, ali perto do Congo. São as 5 megaflorestas grandes. A floresta russa, ela desce da Rússia vai até a Indonésia. Então, essas megaflorestas mundiais, elas são maravilhosas para equilíbrio climático no mundo, né? Temperatura e tudo mais. Mas, por exemplo, na floresta amazônica, onde também abriga muita pobreza, são os indígenas, são os ribeirinhos, são tudo mais. Mas na hora que a gente valorizar a estocagem e a limpeza que a floresta faz sobre a atmosfera, por exemplo, uma árvore, um estoque de... O que é mercado de carbono? Mercado de carbono significa a árvore com o sol, ela capta da natureza o gás carbônico, ela engole o gás carbônico, o sol e a água realizam a fotossíntese, e essa fotossíntese faz a árvore crescer, as raízes crescerem, a árvore florescer e produzir frutos. Isso, o carbono é tudo, é a casca da árvore, é a raiz da árvore, é o galho da árvore, é a folha da árvore, é o fruto da árvore. Na hora que você pesa uma árvore, você pega uma balança e pesa uma árvore grande, ali é carbono. Sim. Eu quero vender uma árvore, está vendendo carbono. E esse carbono fez o quê? O que é ele? É gás carbônico, que a gente contaminou a natureza e a floresta limpa. Sim. Então é maravilhoso esse estoque. Mas isso tem que virar riqueza. Para a pessoa, né? pessoa falar assim, essa árvore vale mais em pé do que derrubada. Uhum. Na hora que o colono, o fazendeiro, o agricultor falar, a minha árvore vale mais do que 100 boi, aí ele não vai derrubar a árvore. Sim, com certeza. Ele vai deixar a árvore porque ele vai vender aquele carbono. Ele vai receber no banco de um fundo verde dinheiro por ano. Aí ele deixa a árvore em pé. Aí a floresta será mantida. Enquanto não tiver isso, há um impacto do homem sobre a floresta, no seu desmatamento, queimado e produzir pasto. Sim. É isso que acontece. Sim. Senador, falando agora em uma situação da política nacional mesmo. Tá. Recentemente, saíram em vários meios, né, de imprensa, de notícias, sobre a situação do endividamento da dívida pública brasileira. Como que o senhor analisa isso? Como que isso vai impactar o nosso Estado economicamente e de uma forma sem polarização política? Como que o senhor avalia a administração de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda? Bem, a dívida pública brasileira ela é crescente. Ela está hoje em 78, um pouco em relação à riqueza nacional, ao PIB. 78% de endividamento em relação ao PIB. PIB é a riqueza de todo o Brasil. É o que você tem, a sua camisa, a sua casa, a sua moto, o seu carro. O PIB é a soma da riqueza de todas as pessoas do Brasil, dividido pelo povo brasileiro, pela população. Então, nós devemos tudo que o povo brasileiro tem, a loja de Rolim de Moura, a fazenda de Rolim de Moura, tudo que vocês têm, e o Brasil tem somado é o PIB, é o Produto Interno Bruto. Sim. Né? Então, a dívida brasileira é 78% de toda a riqueza brasileira. É uma dívida muito alta. O orçamento da União é em torno de 12 a 13 trilhões. Mas só vai para a contabilidade pública em torno de 3 trilhões. E os outros 10 vai pagar juro dessa dívida. Então, essa dívida vai crescer? Vai crescer.
até 2027 ela vai chegar a quase 80% a dívida. A partir daí ela tem um decréscimo, vai decrescendo, não é? Então, essa relação, quanto maior é a dívida, menor é a confiança no país. Se o país deve muito, é como uma pessoa que já deve muito vai querer pegar um empréstimo do banco, o gerente não empresta. Por que não empresta? Porque ele já tem muita dívida. Ele não tem mais patrimônio para garantir. Então, quanto mais dívida o Brasil tiver, menos confiança ele vai gerar. E, em consequência, vem menos dinheiro de investidores chineses, americanos, franceses, alemães para o Brasil. Então, vem menos o dinheiro dos bancos de fomento internacional, como o Banco Mundial, o BID, o Banco dos BRICS, enfim, o Banco de Fomento aqui da América Latina. Então, todos esses bancos passam a ter restrições com o país. Ainda mais se a dívida alta, como a nossa, a gente pensa, mas está devendo muito. Mas os Estados Unidos devem mais. Sim. Os Estados Unidos deve ter uma dívida pública acima de 130%. Mas ele tem muita riqueza. Então, o povo americano gera muita riqueza. Então, ele não preocupa com essa dívida alta, né? Então, mas o Brasil ainda, como um país que aí tem dificuldade de empreender as reformas necessárias, os ajustes de suas contas. Então, o Brasil é o seguinte, ele ainda gasta mais do que arrecada. É igual você mesmo, que está me ouvindo agora, você tem um salário de R$ 5.000 por mês e gastar 20. Começar a comprar carro sem poder pagar, comprar televisão cara, comprar joias, comprar bebidas caríssimas. Assim, você vai comprando e devendo, e vai pegando empréstimo, vai entrando no cheque especial. Chega uma hora que você estoura, tem que devolver tudo, né? Então o Brasil está gastando mais. É por isso que agora o governo do Lula está trabalhando um ajuste de suas contas. Só gastar aquilo que arrecada. Mas como o Brasil, a União pode emitir cheque sem fundo, o governo federal, o Rolim de Moura, o prefeito, não pode emitir cheque sem fundo. Mas o Lula, o Bolsonaro, o Fernando Henrique podem. O que é cheque sem fundo? Que eu falo aqui, não é o cheque sem fundo. São títulos, títulos públicos que o governo emite e o povo compra. Vamos supor que o Brasil precisa construir uma ferrovia que vai gastar 3 bilhões. Ele não tem esse dinheiro. Então ele vai lá e fala, Haddad, o Banco Central, solta aí para mim um CDBs, um título da dívida agrária, um TDAs, ou qualquer LCI, LCAs, ou mesmo o Tesouro Direto, qualquer um desses títulos, põe aí à venda e paga um juro alto. Aí eu vou lá, compro o título e ganho dinheiro. Eu compro um título público, com 1 ano, 2 anos, vamos supor, comprei 5 mil, e vou receber 7, 8 lá na frente, o governo paga você isso. Então, com isso, eis que é a dívida pública. É você pegar, emitir títulos, papéis, para captar dinheiro sem ter lastro, sem ter fundo. Então, por isso que eu falei que o Brasil pode emitir cheque sem fundo. Sim. Em teoria sim, né? Essencialmente sim. Exatamente. Então, esse é o drama brasileiro, né? Que eu falo o seguinte, eu estou lá em Brasília, no Senado, né? Eu sou Confúcio Moura, para quem está me ouvindo nesse momento, e nós estamos elaborando o orçamento, né? O orçamento da União agora, nesse momento. Eu sempre falo o seguinte, que o Lula, ele tem de sobra dos 3 trilhões, 230 bilhões. De 3 trilhões sobra de despesas que eu chamo, são palavras técnicas, né? Discricionárias. Uhum. Isso é, aquilo que ele pode gastar, ele tem 230 trilhões. Mas você fala, ele pode gastar isso tudo? Não, porque 15% é para a saúde. 18% desse valor é para a educação. E tem as emendas dos deputados, eu mando alguns dinheiro aqui para Rolim de Moura, né? Para fazer isso, fazer asfalto, fazer isso, aquilo outro, fazer o aeroporto, essas coisas. Então, esse dinheiro dá 51 bilhões. Quando você vai abater tudo, sobra para o Lula trabalhar 90. Para fazer tudo, pagar água, luz, comprar carro, pagar avião, tapar buraco, mandar fazer uma emergência do Rio Grande do Sul nas chuvas, nas calamidades.
Ele tem só isso. E quando terminar o mandato dele, que começa o outro presidente, vai ser só 70. Em 2030, se continuar como está, o presidente que entrar em 2031, ele só terá 30 bilhões para trabalhar. Ele não vai cumprir nada. Então, o prognóstico econômico do Brasil, se nada for feito, é ruim. Sim. É ruim. É assim, se nada for feito, e deve ser feito, aí você fala, mas o Congresso está muito polarizado, tem muito PT, tem muito PL, tem muito MDB, tem muito PSD, tem muito União Brasil, tem muito daqui, da lá, tem 30 partidos, é essa loucura toda, né? Esse devaneio todo. De qualquer forma, todo mundo tem que se unir. Não tem PL, não tem MDB, não tem PT, tem Brasil. É um bem nacional, Um bem nacional. Ou toma uma atitude coletiva, ou você está armando uma arapuca para você mesmo, porque o próximo presidente eu não sei quem será. Pode ser do PT, sim, pode ser do PL, pode ser do MDB, pode ser do PSD, pode ser do PSDB, pode ser de qualquer partido. Então, a gente está armando a arapuca para nós mesmos. Então, quem está lá hoje fazendo oposição Lula, por exemplo, o PL, outros que fazem oposição, se ele teimar, bater o pé e não fazer nada, ele está armando para ele mesmo. Para ele mesmo, que o PL pode ser o próximo presidente, ou pode ser um presidente de direita, não tem problema nenhum. Né? Eu mesmo não gosto de polarização. Eu gosto de extremista de direita, extremismo de esquerda, eu nunca gostei disso. Os extremos nunca prestou em lugar nenhum no mundo. Agora, ser direita razoável é bom, é ótimo. Ser uma esquerda razoável é maravilhoso. Centro-direita, né? Eu sou homem de centro. Eu trabalho com a direita e trabalho com a esquerda. Eu não tenho nenhum problema de apoiar um presidente de direita e um presidente de esquerda, de jeito nenhum. O meu partido me permite ser assim, né? De direita ou de esquerda. Esse negócio de direita e de esquerda não existe. Isso é uma convenção boba que surgiu na França, sim, no Império, na época da Revolução Francesa. Né? Porque aí sentava o clero, que era a Igreja Católica, tinha muito poder, ficava ali pelo centro, né, da Assembleia. Os girondinos, que eram mais de direita, e outros de esquerda, que eram os proletários, a prole, né? Os feudais, os comandantes ficavam da direita, e os mais pobres, que representavam a pobreza, do lado esquerdo. Mas era por causa da posição de sentar na mesa, não era por ideologia. Né? Então, um grupinho dali. Então, são grupinhos que formam de direita e de esquerda e falam, eu sou esquerda, sou direita, mas o que é isso? Todo mundo quer uma escola boa, todo mundo quer um hospital bom, todo mundo quer uma estrada sem buraco. A direita quer a estrada seja esburacada? Não. A esquerda quer que não tenha remédio no hospital? Não. Então, o negócio de esquerda e de direita é palhaçada. O problema é que nós somos um país ainda que temos 30 partidos. Quem tem 30 partidos não tem nada. Né? Vai lá nos Estados Unidos, tem 2. Republicano e democrata. Você nasce democrata e morre democrata, porque seu pai era, seu avô, seu bisavô, você nasceu democrata. Você é você luta por causas sociais interessantes, distribuição de riqueza. Os conservadores são os republicanos, são os fazendeiros, os proprietários, os banqueiros. Esses são republicanos. Eles são liberais. Eles defendem o livre mercado, não é? Embora os democratas também defendam o livre mercado. Então, assim vai. Assim, mas um nasce de um lado. E aqui não, aqui é uma porra louca. Todo mundo é misturado, quer ser uma coisa ou outra. Então, nós somos um país amorfo politicamente e vivemos assim nesse mundo da lua, né, flutuante, né? Mas a gente precisa aperfeiçoar essa evolução política, né? Isso indica maturidade política, né? A gente saber ter posições claras. Né? Por exemplo, a minha posição política, todo mundo sabe qual é a minha. Eu tenho 8 eleições sucessivas. Então, todo mundo que vota em mim
sabe que eu sou assim, de centro. Já tive vice-prefeito do PT, já tive vice-prefeito da direita, né, lá em Ariquemes. O senhor trabalha com... Com todo mundo. O Márcio Bem. Londe Raposo é do PL hoje. Ele foi meu vice-prefeito. Aham. Né? O Amauri é do PT, já tive de todo lado. Quando fui governador, o meu vice era do PDT, que é o Ayrton Gurgás. Sim. Né? Mas já tive vice de outros partidos também. Então, eu não tenho esse negócio de direita e esquerda. Todo mundo me ajudou. Não é? Então, ele trabalha assim, muito aberto. Isso para mim, me favorece. Mas minha posição é essa. Eu defendo também causas populares. Não é? Ah, mas você é esquerda. Mas e se for? Isso causa algum problema? Não necessariamente, né? Por exemplo, São pautas. agora no Uruguai, né, domingo passado, teve eleição para presidente do Uruguai. Né? Quem é o presidente do Uruguai hoje? É o Lacalle Pou. Qual é o partido dele? Ele é um homem de direita. Ele é um colorado. E quem ganhou a eleição agora no domingo? A esquerda. O Mujica, que foi presidente uruguaio, é o presidente considerado um presidente mais pobre do mundo, o Mujica. Uhum. Né? E conseguiu eleger um seu sucessor agora, ele está com quase 90 anos. Elegeu um centro-esquerda, né? Que ele chama... O nome saiu da cabeça agora, né? O Aymandu, não sei de que, o sobrenome dele. Ganhou a eleição para o centro-esquerda. E é ruim para o Uruguai? O Uruguai é um país extremamente democrático, uma das mais sólidas democracias da América Latina, da América do Sul. Sim. Então, é um país de 3 milhões e 600 mil habitantes aproximados, mas dá um show de bola em termos democráticos, né? Muito bom. Então, se eu for de centro-esquerda, eu estou cometendo que pecado? O pecado de ajudar, por exemplo, a trazer dinheiro para Rolim de Moura? Isso é pecado? Não é nenhum. Isso é besteira. Então, isso é na cabeça de radicais. Porque, às vezes, a política vira crença. Vira crença. E quando ela vira crença polarizada, é ruim. Eu tenho 76 anos. Eu vivi todas as etapas desde a década de 60. Né? Você fala, mas a direita agora que está começando. Não, não, de jeito nenhum. O nazismo é de direita, o fascismo é de direita. Né? Os ditadores, o Salazar, português, era de direita. O Mussolini era de direita na Itália. Né? Na década de 20, 30. Né? O Hitler é de direita. Extrema-direita, péssimo, guerreiro, queria matar todo mundo, né? Mas a evolução política permitiu reviravoltas, essa alternância, uma hora ganha um partido de direita, outra hora de esquerda, isso é maravilhoso. São posicionamentos. É posicionamento muito bom, não é? Então, por exemplo, no Brasil, que fala assim, mas agora está muito radicalizado, muito ruim. Não está não. Nós tivemos... na década de 60, a mesma coisa que tem hoje, na época da ditadura militar de 64. Naquela época, hoje os evangélicos é destaque. Naquela época, os católicos. As mulheres católicas iam para a rua pedir ditadura. São mudanças sociais. Existe, né? Muito bem, senador. E o senhor é presidente da Comissão de Infraestrutura lá no Senado, correto? Qual a perspectiva de infraestrutura que o senhor vê aqui no estado de Rondônia? Fala-se muito da ferrovia transoceânica, que já está sendo realizada o trecho do Mato Grosso e que quer seguir concomitante a BR-364, e também a questão da pavimentação da BR que liga o capital Porto Velho a Manaus. Qual que é a perspectiva do senhor para daqui 10 anos, por exemplo? É o seguinte, as ferrovias no Brasil é um atraso extraordinário. Basicamente, a quantitativa de quilometragem das ferrovias brasileiras que nós temos hoje é a mesma que tinha em 1930. Sim. E muitas ferrovias foram do século XIX, feitas por Mauá, né? O capitalista do império. Então, o Brasil não investiu em ferrovias e nas suas grandes hidrovias.
Com isso, é a predominância do transporte mais caro, que é o rodoviário. Você perguntou sobre ferrovias. A ferrovia que possa atravessar Rondônia, ela virá nos próximos anos pelo bem ou pelo mal, né? As ferrovias, elas estão ali já em Mato Grosso, Rondonópolis, chegando a Lucas do Rio Verde. Depois ela pode chegar a Vilhena, atravessar a Rondônia inteira e atravessar e até os portos agora inaugurados pelos chineses lá no Peru, né? Então, com isso, com esse megaporto inaugurado semana passada, há 10 dias, o presidente chinês inaugurou lá em Xangai, uma província perto de Lima, 70 quilômetros de Lima, um porto maior da América Latina. E esse porto vai forçar muito as exportações via Xangai, no Peru. Então, com isso, vamos agora construir a ponte binacional de Guajará-Mirim, né, com o presidente Lula. Uma ponte de 450 milhões de reais. A ferrovia ela virá em consequência do aumento da demanda pelo transporte de grãos, que vai aumentar muito nos próximos anos. Vai aumentar muito o movimento de transporte sobre a BR-364. E isso mesmo com terceiras faixas e duplicação, vai exigir o transporte ferroviário. E vai exigir também a dragagem do Rio Madeira para a exportação hidroviária. Então, essa integração de transporte ela virá, embora seja mais remoto, porque com o dinheiro do Brasil não se constrói ferrovia. Com certeza. Nós temos que ter uma concessão internacional, uma busca de dinheiro de investidores internacionais, provavelmente chinês, para fazer esses investimentos ferroviários no Brasil. Por exemplo, em relação a essa situação de investimento internacional, será que isso não pode afetar a soberania de alguma forma? Porque o transporte é muito poderoso, né? Que a gente transporta muita coisa. Não tem soberania na globalização. Hoje há os movimentos soberanos, nacionalistas, em alguns países mais definidos pela direita. Mas hoje o mundo comercial ele não tem fronteiras, né? Não vai atrapalhar nada. O investidor estrangeiro, que tem excesso de dinheiro no mundo, nos fundos, eles investem aqui, mas eles vão ganhar dinheiro em 30 anos. Eles estão investindo na ferrovia, mas vão ganhar a exploração da ferrovia durante 30 anos. O dinheiro volta para eles. Volta para eles. Tem garantias, o governo brasileiro é avalista disso. Então, não precisa preocupar. E nós precisamos do dinheiro internacional. Qual é a garantia nossa para receber dinheiro internacional? São as nossas reservas internacionais depositadas nas relações de exportação e importação. Com isso, nós temos aí em torno de 370 bilhões em reservas. A Argentina não tem reserva. A Argentina não tem reserva, por isso que ela não pode garantir o equilíbrio do dólar. Sim. Não é? Ela não pode pegar empréstimos mais. Ela fica até pensando em fazer uma moratória da dívida. Então, a questão do Brasil, nós temos de buscar, sim, e necessitamos, porque nós não temos dinheiro para fazer investimento próprio. Eu falei para vocês aqui que sobra muito pouco dinheiro para o presidente investir. Com certeza. Né? Então, obrigatoriamente tem que ser aberto, os aeroportos têm que ser concedidos, a água aqui em Rolim já é concedida para terceiros. Então, entra o capital estrangeiro, o capital privado, nacional ou internacional. Ele é bem-vindo, ele é ótimo. Né? É necessário para o Brasil continuar crescendo. Nós só temos que gerar o quê? Um princípio básico que é a confiança internacional. Que você tem seu dinheiro americano, você não vai investir aqui para você perder seu dinheiro. O cara declarar uma moratória e não lhe pagar. Quem tem dinheiro no mundo quer investir, quer remuneração, quer lucro do seu dinheiro. É o rentismo mundial. O rentismo significa viver de renda. E quem vive de renda é rico. Sim. Né? Que eu tenho dinheiro, eu empresto o meu dinheiro, você me paga juro. É um negócio. É como se fosse o aluguel de uma casa. Você aluga a sua casa e o seu inquilino paga o aluguel para você. Se você quer dinheiro internacional, você paga o dinheiro internacional.
Uhum. Você paga o aluguel do dinheiro, e o aluguel do dinheiro é o juro. Muito Né? bom. Não é isso? Então, a gente precisa. Então, governar um país é muito complexo. Ainda mais um país que tem muitas necessidades. Nós temos necessidade educacional, nós temos a violência crescente, temos o domínio do crime organizado, Uhum. nós temos as carências de infraestrutura, nós temos o déficit habitacional, nós temos as faltas de saneamento do Brasil, que é calamitosa, então, e temos as pobrezas, né? Temos os dramas dos presídios brasileiros. Mas por onde, se você fosse presidente, por onde você ia começar? É um desafio muito grande. A gente né? escolhe Muito complexo. três itens. Sim. Né? Primeiro, facilitar a vida do empresário, através de uma reforma tributária mais acessível. Você faz a reforma tributária para não penalizar o empresário, porque quem é que gera emprego no Brasil? Não é esse governo, não é prefeito. O prefeito tem ali seus funcionários. Quem gera emprego é a iniciativa privada. Sim. Né? São os empresários. Uhum. Bem, uma visita a Rolim, fazia tempo que eu não vinha aqui em Rolim de Moura, estava com essa dívida, né? Na época da campanha eu não vim, fazia uma temporada que eu não aparecia, né? Você fala, por que você não veio a Rolim de Moura? Porque na época da campanha, eu sou do MDB, né? Eu nunca fui de outro partido. Então, na época da campanha, com a polarização, eu apoio o governo Lula, lá em cima, e aqui o pessoal ainda estava muito para a direita, né? Uhum. Eu preferi ficar quieto, não interferir, deixar o pessoal disputar a eleição livre, sem a minha participação, para não atrapalhar ninguém, né? Por isso que eu não apareci. Mas, em termos de recursos, Rolim de Moura, eu tenho com ela uma relação estreita de gratidão. E eu não fui governador 2 mandatos, e nós trabalhamos muito por Rolim de Moura. Nós temos colocado dinheiro aí para o prefeito Aldo, né, para fazer tudo, né? Na área de saúde, nós colocamos no custeio, nós asfaltamos vários bairros aqui da cidade, bairro Centenário e os bairros próximos ali todos, né? O aeroporto novo. O senhor tem uma cifra estimada? Assim? Aproximadamente 40 milhões com o recurso das casas, né? Que são 152 casas que estão sendo construídas aqui. Eu não sei o nome do bairro ali, eu fui lá ontem. Já estava tudo já arrumadinho, já está fazendo as ruas, tudo arrumado para construir. Está garantidozinho. É um recurso do Ministério da Cidade, um recurso do PAC, que o prefeito Aldo arrumou o terreno muito centralizado, e nós ajudamos a liberar isso, incluir nesse programa do presidente Lula, que vai contemplar 152 casas. Aqui em Rolim de Moura eu fiz muita casa. Ali na Cidade Alta tem todos aqueles conjuntos habitacionais foi feito por mim, em parceria comigo e quando era governador, e com o governo federal. Só em habitação foram 19 milhões, né? Exatamente. É muito dinheiro. E o que tem aqui de habitação popular foi feito nos meus governos, com minha participação. Isso é muito importante. Então, nós estamos ajudando aí muito na educação, a parte de tecnologia, bastante. Tem um programa muito novo aqui em Rolim de Moura sendo implantado, chamado Cidade Inteligente, né? 6 milhões quem tem colocado aí, além das pontes e tudo mais. Cidade Inteligente é a modernização tecnológica da cidade, na segurança pública, na administração pública, enfim, em vários aspectos da educação, da saúde, para modernizar, colocar tecnologia na prefeitura para evitar a burocracia, as dificuldades, né? Sim. Então, nós temos feito esses investimentos na cidade, não só aqui, como nas regiões vizinhas, né? Eu estimulei muito, como governador, o plantio do café clonal, que na época que eu recebi o governo, a gente produzia 600 mil sacas, e hoje nós estamos chegando... Eu sonhava comigo, assim, eu vou começar aqui, ir lá para 2011, e quando eu sair do governo, eu quero entregar o governo com 4 milhões de sacas de café. Mas eu não consegui, ficou 2 milhões e pouco. Hoje está com 2 milhões e 600 mil sacas, e o café ontem foi cotado a 1.700 a saca. Isso nunca teve tão bom desse jeito. Sim. Então, hoje quem tem café irrigado com uma clonagem boa, está rico. Sim. Se ele não tiver rico, ele está remediado e está bem. Ele vai melhorar a casa dele, vai comprar um carro novo, uma caminhonete, ele vai botar os filhos na faculdade, vai pagar a faculdade dos meninos. Com então, certeza. o cidadão hoje que tem um cafezal, bem cuidado, ele está sossegado. Assim como o cacau. E o leite, né? Esse é um tripé
fundamental que os prefeitos têm que desenvolver. Sim. Falando de infraestrutura, qual a cifra estimada que o senhor trouxe para o estado de Rondônia? Olha, eu não tenho esse número aqui para te dizer assim, de cifra para infraestrutura, mas é tão grande essa cifra, não é eu que trouxe todo esse dinheiro, foi a bancada federal e eu ajudei. Não é? Por exemplo, na área da BR-364, o orçamento da União para a BR-364 no governo passado é de 130 bilhões, milhões. Hoje é 600, 4 vezes mais. Sim. Você vai daqui a Rolim de Moura a Porto Velho, talvez você encontre 2, 3 buracos, e o resto são obras. Está arrumada. O trecho lá de Itapuã do Oeste, que era uma vergonha, passou 6, 7 anos daquela buraqueira. Vai lá hoje. Arrumamos tudo. Uma ponte binacional em Guajará-Mirim no valor de 450 milhões. Eu coloquei no PAC ano passado, mês de abril. Não é? As construções das casas no estado de Rondônia. Quando falo em infraestrutura, meu irmão, eu falo em tudo. Infraestrutura é telefonia, infraestrutura é energia, infraestrutura... R$ 1 bilhão, né? Infraestrutura é hidrovia, é rodovia, é ferrovia, é aviação, é aeroporto e porto. Sim. Por exemplo, antes de ontem nós entregamos em Porto Velho um terminal aeroviário, o aeroporto de Porto Velho, modernizado, valor de mais de 300 milhões investido. E assim o governo do presidente Lula inaugurou 7 aeroportos, mega aeroportos concedidos na Amazônia, em Boa Vista, em Manaus, em Rio Branco, em Tabatinga e mais uma cidade do Acre. Sim. E em relação às residências aqui no município de Rolim de Moura, o senhor tem mais ou menos quantas casas foram construídas? Olha, o tempo me fez apagar a memória ao quantitativo. Mas ali na Cidade Alta, você pode ir lá, você vai encontrar 2 belíssimos conjuntos habitacionais. Todo ele foi feito na minha época com a presidente Dilma. Sabe quantas casas eu construí? Eu não falo eu construí. Eu ajudei a construir 24 mil casas. Nós fizemos aqui, Rolim, fizemos Ariquemes, fizemos Ji-Paraná. Ji-Paraná está concluindo agora 1.456 apartamentos. Né? Agora. Entregamos agora em Cacoal um conjunto habitacional maravilhoso. Vilhena também, então já fechamos. Tudo que tem lá foi feito nesse período. Nenhum governador que tem um alcance fez mais do que nós fizemos em termos de habitação em Rondônia. Quanto custou isso tudo? Do governo do estado, o dinheiro era federal, mas se eu colocasse essas obras com recurso só federal, as empresas não fariam, porque não fecharia o valor, porque o preço da casa em Rondônia é mais caro que em São Paulo, por causa do frete, do ferro e do cimento e tudo mais. Então, o governo do estado teve que desembolsar 180 milhões para complementar esse dinheiro. Eu coloquei esse dinheiro na caixa do estado para fazer esse tanto de casa aqui. Se eu não colocasse, não teria. Eu fui o primeiro governador do Brasil a fazer investimentos com o Tesouro Estadual para a construção de habitação popular. Investimento muito grande. Depois que São Paulo entrou e outros que entraram com contrapartida. E quem não colocou dinheiro, perdeu, não fez casa. Sim. Então nós fizemos, assim, o volume é grande, é histórico. Né? Veja Rolim de Moura aí, se tem assim, deve ter algum conjuntinho pequeno por aí afora, que eu nem sei qual é, mas muito pouco. O que tem aqui foi feito no nosso governo. Senador, o senhor trouxe, em média, cerca de 1 bilhão em investimentos, mas assim, de uma forma bem sucinta mesmo, de uma forma bem sintética, qual que é a perspectiva do senhor para o estado de Rondônia daqui 10 anos? O estado de Rondônia tem que ser redesenhado, né? Porque o estado ele foi criado, quando eu cheguei aqui, a população de Rondônia era 150 mil pessoas. O estado, Porto Velho, o estado era pequeníssimo. Hoje é quase 1 milhão, mais ou menos. É 1,5 milhão. E até caiu a população de Rondônia. E não é ruim, não, é bom, não é? Então, a perspectiva de Rondônia precisa ser a organização da produção familiar. Ainda nós estamos produzindo a agricultura familiar rondoniense, que é a base da construção do estado, é a reforma agrária. Rondônia é o estado da reforma agrária. E bem sucedida. O que é a reforma agrária? A distribuição de terra para quem precisa, para os pobres. Então, a Rondônia distribuiu terras simbolicamente pagas, né, que hoje são fortuna. Sim. Quem tem aqui na região de Rolim de Moura 21 alqueires é milionário.
Valorizou muito. Quem tem 42 alqueires, ele tem um valor aí de 2, 3, 4 milhões do bolso. É milionário. Uhum. Então, a Rondônia precisa organizar a produção no sistema de cooperativas organizadas. Quem produz café deve estar organizado. Não é um produzir uma mão cheia de café aqui, outro lá, sair vendendo na rua saco de café. Tem que ser entregue a uma cooperativa que comercializa pelo preço bom. Né? O leite de Rondônia, a indústria do laticínio de Rondônia está com a capacidade ociosa pela metade. Não tem leite para atender todos os laticínios. O Pedro, que é falecido aqui de Rolim de Moura, ele investiu bastante nos primeiros laticínios aqui, foi da família do Pedro Bertelli. Né? Todo mundo conhece o Pedro Bertelli aqui na região. Sim. Né? O Pedro Bertelli, que é de memória, um amigo, é falecido. Né? Uma homenagem que eu faço ao Pedro Bertelli. Estão com os laticínios ociosos. Tem laticínio fechando. E aqui é uma produção leiteira. O que nós temos que incentivar é a volta da produção leiteira com boa comida para o gado. Criar a vaquinha de leite, que não produz leite, 2 litros, 3, isso é contraproducente. No lugar dessa vaca, tem que ser vendida 4, 5, 6 vaquinhas para ter uma vaca boa e dar comida para ela boa. Fazer a silagem, realmente colocar todos os componentes nutritivos para a vaca, para aumentar a produção leiteira. O leite, o café, né, o cacau, é dinheiro na veia. O cacau foi vendido a Rondônia a 8, 12 o quilo. Hoje está 62. Uhum. E vai subir. O café é 1.700. Ele vai chegar a 1.900 nos próximos dias. Está tendo uma frustração de produção de café no mundo. Então, nosso café é Conilon, né, esse nosso, ele vai ser muito valorizado. Isso tudo, então, a organização da produção para Rondônia para o futuro, né? Por exemplo, a atratividade de empresas para Rondônia, ela só vem se tiver matéria-prima abundante, que, por exemplo, são as esmagadoras de soja, as indústrias de etanol do milho, todas essas organizações. Já temos empresas nativas aqui, como a Cairu, aqui em Pimenta Bueno, que é um exemplo de eficiência de produção de bicicletas. Temos o Polo Industrial de Manaus, por exemplo, falando de Manaus, que nós temos o Guajará-Mirim, que não conseguiu acompanhar, que eu quero ver se eu altero a reforma tributária para poder beneficiar a região de Guajará-Mirim. Então, a perspectiva de Rondônia é a organização da produção no mesmo modelo do Paraná e do Mato Grosso do Sul. Porque lá o Paraná é uma potência e o estado de Santa Catarina. O estado de Santa Catarina também é de pequena produção, mas é a organização da produção. Quem produz fumo vende para a cooperativa. Uhum. Quem produz frango vende para as cooperativas e elas exportam. E elas são poderosas. Você vai lá em Cascavel, no Paraná, a Expovel, enfim, todas as cooperativas e outras cooperativas que tem por lá, são elas que são milionárias, distribuem dividendos caríssimos para os seus cooperados. Então, aqui nós estamos precisando agora de trabalhar a organização da produção de Rondônia, disciplinar metas de produção, favorecer a agroindustrialização do Estado, isso é fundamental, né? Dar incentivos aos pequenos produtores para que eles legalizam o caos fundiário de Rondônia. Por exemplo, o caos fundiário é a pessoa ter a terra e não ser o dono. Né? Evitar a transgressividade, que isso é a invasão de terras alopradamente. Isso dá cadeia, isso dá crime ambiental. Depois o pessoal vai reclamar e vai para a Assembleia fazer manifestação, e é injusto. A gente tem que realmente, agora para frente, nos assentamentos regulamentais, organizar a regularização fundiária, entregar documentos para as pessoas. Isso tudo gera riqueza, sensação de segurança e crédito, cadastro bancário para a captação de empréstimos. Ótimo. É isso que gera a riqueza de Rondônia. Nós temos que elevar o PIB rondoniense, né? Elevar o conhecimento acadêmico e cientista, a pesquisa científica, valorizar a ciência, né, através das universidades e dos institutos federais, formar mão de obra qualificada de ensino médio, bastante, ninguém precisa ser doutor,
Mas todo mundo pode ser um menino de 17, 18 anos, terminar um curso profissionalizante de ensino médio e ganhar 3, 4 mil reais por mês. E depois ele vai ganhar, disputar o mercado, não fica desempregado, tanto na área agropecuária, quanto na área tecnológica, quanto na área de alimentos, qualquer outra área. Então, o perfil de Rondônia é esse que nós temos que fazer para frente. E eu te digo o seguinte, nós nunca tivemos prefeitos bons como tivemos nessa safra agora. Os prefeitos rondonienses que estão acabando o mandato em Rondônia são excelentes. Eu posso destacar para você 10 prefeitos de Rondônia aqui, que eu não vou falar o nome para não ofender os outros, que podem ser governador. E serão grandes governadores. E de cidades pequenas. Vou citar só um para você. O prefeito Ribamar de Colorado. Só um. Ele pode ser tudo da política. É um homem competente, é um gestor público de visão. Né? Eu só coloquei um. E eu posso colocar 10. Todos esses homens, que talvez eles não queiram pensar tão alto, eles podem ser tudo. E grandes governadores, e grandes senadores, e grandes deputados federais, o que eles quiserem ser. Nós nunca tivemos tão bons prefeitos como nessa safra passada. Prova que quase todos foram reeleitos. Senador, agora eu agradeço a sua participação, uma conversa muito frutífera no nosso podcast. O senhor tem considerações finais a fazer para quem está ouvindo a gente? Tenho, sim. As considerações finais é agradecimento. Agradecimento a você por ser entrevistado, por ser um jovem inteligente. Agradecer aos seus ouvintes e telespectadores por me suportar com minhas teses. Não, sem né? problema. Então, agradecer a oportunidade. Né? Isso é maravilhoso, isso é raro, precioso para mim, poder falar assim, colocar a minha ideia para a população claramente, de frente, sem ficar enrolando, né? Direto, na veia, né? Então, esse é o objetivo que dá. É só agradecer você e parabenizar e que seu futuro seja brilhante. Muito obrigado. Bom, eu agradeço. Muito obrigado. Eu agradeço ao senador, agradeço a você que acompanhou esse trechinho do nosso Pod Rondônia, viu? Até mais.